Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com satisfação quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre um momento precioso esse que temos de diariamente compartilharmos a palavra de Deus com você, que tem nos acompanhado nesse projeto de estudarmos toda a palavra de Deus. O nosso objetivo com esse estudo da Bíblia, das Escrituras Sagradas, não é outro senão o de colocarmos nossas vidas totalmente ajustadas à vontade de Deus, que está revelada na sua palavra. Espero que seja esse também o seu alvo e a sua motivação. Mas só saberemos ser essa a sua motivação e os seus objetivos de vida se você compartilhar conosco. Então, por isso nós pedimos que você nos escreva contando as suas vitórias, as suas dúvidas, os seus pedidos de oração, os seus problemas. Na verdade, queremos ouvi-lo. Temos irmãos dispostos a interceder individualmente por você. Quero que você anote isso aí. Você tem irmãos aqui que podem orar continuamente por você. E hoje nós registramos a carta de um jovem irmão de Lagoa de Dentro, no estado da Paraíba. Lagoa de Dentro, na Paraíba. As suas palavras são as seguintes: eu tenho 16 anos e sempre ouço esse programa. Tenho sofrido muitas tentações e o pecado sempre está batendo em minha porta. O programa Através da Bíblia tem me ajudado muito a vencer e enfrentar as tribulações que venho passando. Que Deus abençoe a todos que contribuem para a realização dessa obra. Orem por mim. Querido irmão, o seu interesse desde cedo pelo estudo da Palavra de Deus é encorajador. Continue assim. Continue assim, porque certamente Deus irá te abençoar. E é claro que vamos colocar o seu nome em nossa lista de oração. Por isso eu quero que você também reserve esse tempo. E eu quero convidar a todos os nossos ouvintes para que durante esses próximos minutos possamos todos nós chegarmos ao trono da graça de Deus e orar, buscando a presença do Senhor para as nossas vidas e para esse programa em especial. Vamos orar então. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que nos fortalece. Obrigado porque Tu conheces cada uma de nossas necessidades. Senhor, te pedimos que conforme a Tua perfeita vontade, aquilo de que necessitamos seja suprido. Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte. Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certos de que Tu nos ouves, certo que Tu ouves a nossa oração, pedimos a iluminação do Teu Espírito para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje estamos diante do capítulo 49 do livro de Gênesis, o penúltimo capítulo desse livro. E assim estamos nos aproximando do final desse primeiro livro. Como temos avisado, contando com esse, daqui a 2 programas estaremos iniciando os estudos no livro de Mateus. Deixando um pouco o Antigo Testamento, iremos para o Novo Testamento, mas depois retornaremos também para o estudo do Êxodo, e assim vamos intercalando o Antigo com o Novo. Se Deus assim nos permitir, estudaremos toda a Palavra de Deus. Mas vamos ao texto de hoje. O capítulo 49 é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes da Bíblia, onde lemos a respeito da morte de José. É um capítulo dramático porque fala sobre a morte de uma das grandes figuras do Velho Testamento. E como todos os grandes homens de Deus, Jacó, mesmo depois de morto, ainda fala. E nós temos de aprender com a sua vida, com as suas falhas, com seus erros, mas certamente com os seus acertos e com a sua fé. Os seus erros e as suas virtudes, suas ações de fé, foram registrados para o nosso ensino.
Nas cartas marítimas usadas nos navios, encontramos pontos pretos marcando lugares perigosos nos mares, onde já naufragaram até grandes navios. Então, aqueles pontos pretos nas cartas marítimas mostram aos pilotos que não devem passar por ali, porque são lugares perigosos. Na Bíblia, encontramos também pontos que se destacam. São os erros, os pecados e as falhas dos grandes vultos da Bíblia. Eles erraram também, e os seus erros ficaram registrados para que nós os evitemos hoje. Aqui nesse capítulo 49 de Gênesis, encontramos os 12 filhos de Jacó cercando no leito da morte para ouvir dos seus lábios as suas últimas palavras. Todos estavam interessados em ouvir de Jacó as suas últimas palavras. Ele que teve experiências tão marcantes, o que é que ele diria agora ao terminar a sua carreira? Esta expectativa temos todos nós quando um familiar ou um parente ou alguém importante do nosso conhecimento está às portas da morte. Teria ele alguma confissão a dizer? Teria ele algum pedido a fazer, a apresentar? Já se tem dito que as últimas palavras de uma pessoa têm grande importância. Era com essa ansiedade e curiosidade que os filhos de Jacó o cercavam no leito da dor e da morte. Grandes revelações acontecem nesses momentos finais. Normalmente, a pessoa que está na agonia da morte pode revelar aquilo que ficou oculto durante anos e anos da sua vida. Mas estamos juntos com os filhos de Jacó, diante de Jacó, no leito da sua morte. É o que ele nos diz que nos interessa agora. Então vamos ouvi-lo. Vamos ler o texto. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, ó filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Aqui temos uma expressão muito interessante que encontramos muitas vezes na Bíblia. Dias vindouros. O que vai acontecer nos dias vindouros? Essas palavras dirigidas a qualquer pessoa podem não ter muita importância, mas dirigidas aos filhos de Jacó, e elas assumem uma importância capital. Todos aqueles filhos estão ligados ao futuro. Não eles pessoalmente, mas a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, os seus descendentes. Por isso eles estavam profundamente interessados nas palavras de Jacó, o velho patriarca. Ele iria revelar a todos eles, o futuro de cada um deles. A vida deles estaria ligada com o futuro da nação de Israel. Então esse momento se revestia da mais alta importância e valor. Todos se encontravam em torno de Jacó, Israel, que falaria em nome de Deus. Eles se tornaram as 12 tribos da nação israelita, que nós vamos encontrá-las já formadas no livro do Deuteronômio, onde Moisés também fala a elas, todas com detalhes bem interessantes, dizendo do seu futuro. As profecias de Jacó englobam a história da nação israelita, desde a conquista da terra até o reinado do Messias prometido, isto é, o Senhor Jesus Cristo. Deus tem o seu plano para cada tribo particularmente, e por isso as profecias também alcançam cada uma delas particularmente. A nação de Israel estaria dividida em 12 tribos, e cada uma delas era importante para Deus. Em relação a essas tribos e a nação como um todo, muitas profecias já se cumpriram e outras ainda estão por se cumprir. Jacó estava consciente de que se despedia dos seus filhos. Estava indo pelo caminho de todos os homens, o caminho da morte. Mas para ele, a vida não terminava ali. A sua fé lhe dava a garantia de viver eternamente com Deus. Então, para ele, a vida aqui era um estágio, para depois viver eternamente com Deus. Querido amigo, aqui está uma exortação para aqueles que se esquecem de que a vida aqui é passageira e não se preocupam em se preparar para a eternidade. De repente, poderão ser chamados por Deus para a prestação de contas de todas as suas atividades e, imediatamente, a sua vida chega ao fim. Quando falamos em morte, muitos se assustam e não querem pensar sobre isso. Essa reação não é adequada.
A morte não representa um perigo ou algo assim espantoso quando nós estamos preparados para o encontro com Deus. Assim, querido amigo, o que o homem precisa é preparar-se para encontrar com Deus. E a única preparação para a morte é aquela que o homem faz em comunhão com Deus, fazendo aqui o que Deus claramente lhe mostra na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Em outras palavras, é só assim que a morte perde o seu efeito de pavor, e o crente entra então na eternidade feliz, porque viveu com Cristo aqui e viverá com Cristo para toda a eternidade. Mas, querido amigo, vamos ver as palavras de Jacó, de Israel, dirigidas a seus filhos. Essas palavras proféticas mostram o destino das 12 tribos que descenderam dos seus 12 filhos. Nos versículos 3 e 4, a palavra é dirigida a Ruben. Ruben, tu és meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Aqui, querido amigo, vemos um homem cheio de vigor, de altivez, de impetuosidade. Mas acontece que Ruben não iria longe. Isto é, Ruben, com todos aqueles dons e talentos, era uma águia de asas cortadas. Tinha em si um instinto de águia. O seu voo, que poderia ser bem alto, não passaria de certa altura. Por quê? Porque profanou o leito do seu pai. Quantas águias fortes não são presas à terra por causa do pecado que as escraviza? Quantos jovens não poderiam voar e galgar as alturas como as águias e os condores, mas ficam presos ao pecado, rastejando-se no solo como míseros vermes da terra? Ruben recebeu a recompensa do seu ato incontido de orgulho e de presunção. Os seus impulsos desordenados foram considerados nessa palavra paternal. E depois vemos que a tribo de Ruben falharia na liderança. Nos dias da juíza Débora, essa tribo ficou famosa pela falta de resolução, conforme estudaremos em Juízes 5, 15 e 16. Nos versos 5 a 7, vemos algumas palavras que são dirigidas a Simeão e a Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu furor, mataram homens. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Aqui vemos esses dois irmãos unidos, inclusive, para a prática da violência condenada por Jacó. Foram esses dois irmãos que mataram os homens e os habitantes da cidade de Siquém, quando a sua irmã Diná foi violentada por um príncipe daquela terra. Eles foram vingativos e violentos. Querido amigo, o Antigo Testamento faz distinção entre um massacre ordenado por Deus, conforme estudamos em 15 e 16, e uma atitude de vingança. Quem nos diz isso muito claramente é o profeta Amós, no capítulo 1, versículo 1, versículo 6 e versículo 9. Alguém poderia pensar que aquela vingança relatada no capítulo 34 tinha ficado sem punição. Mas eis que o juiz de toda a terra vê e cuida dos atos dos homens. O pecado sempre sofre as suas consequências. Mais cedo ou mais tarde o pecado é punido. Simeão não teve nenhuma expressão, nem como pessoa, nem como tribo. A sua tribo foi dispersa e espalhada entre a tribo de Judá e as tribos do norte, conforme veremos em Josué 19 e em Neemias 11. Agora, no caso de Levi, aí nós vemos a graça divina. Quer dizer, esse homem foi favorecido por Deus graciosamente, não porque ele era digno de algo, pois havia, juntamente com Simeão, massacrado o povo de Siquém. Mas Deus lhe perdoou e fez de Levi a tribo sacerdotal. E isso nós vamos verificar em Êxodo 32, Números 18, em outras passagens. Esse fato nos mostra a graça de Deus que se oferece para todos nós. Uma graça que nos oferece tudo por nada. Ela dá ao pecador os maiores privilégios e bênçãos imerecidas. É o que acontece com todos nós que pertencemos a Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, diz Pedro. Vós, sim, que antes não erais povo,
Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sim, querido amigo, aqui está a graça de Cristo. O cristianismo é formado de pessoas salvas pelo sangue de Cristo que aceitaram a Cristo como Salvador. A aceitação da graça divina é pela fé. Agora, você crê nisso? Você já recebeu esse presente pela fé? A minha oração é que sim, que se você ainda não recebeu, você decida hoje receber essa graça imerecida pela fé. Mas vamos continuar com o texto e vamos ouvir agora as palavras que Jacó dirigiu a Judá. Nos versos 8 a 12, lemos essas palavras: Judá, teus irmãos te louvarão, os teus filhos se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira, mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Querido amigo, aqui está outro a quem a graça de Deus se revelou salvadora e abundante, pois Judá também era um homem pecador. No verso 10 encontramos a renovação da profecia de Deus, aquela mesma que foi dada a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora ela é transmitida ou retransmitida a Judá. É a promessa da vinda de Cristo a que se refere esse texto. Nós sabemos que Deus prometeu isso a Adão e a Eva lá no Éden. Então começou aí, prezado amigo, uma linhagem através da qual Cristo viria ao mundo para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Essa linhagem vem por meio de Adão, de Sete, de Sem, Abraão, Isaac, Jacó e agora Judá. Então aqui nesse texto é mencionado o cetro que não se arredará de Judá até que venha Siló. A referência aqui é a Cristo. A expressão até que venha Siló quer dizer até que venha aquele de quem é o direito. Siló quer dizer também paz, descanso, segurança, e é isso que Cristo trouxe ao nosso mundo inseguro e cansado. Ele disse em João 14, 27 o seguinte: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ao mundo aflito de hoje, querido amigo, Cristo, só Cristo é a resposta. Ele é a nossa paz. É Cristo quem nos traz a paz de Deus. Jesus não traz apenas a paz, mas ele traz também a justiça e a ordem. Por isso é mencionado o cetro. O cetro fala de governo, de justiça, de ordem, de direito, de poder. E é esse aspecto da pessoa de Jesus que muitas pessoas ignoram. Mas Cristo é rei. Ele reina no mundo e nos nossos corações. Séculos depois, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, falando a respeito da vinda de Cristo, ele disse o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Como vemos, querido amigo, Jesus trará o cetro, a justiça, o poder e governará para sempre. O seu reino não foi ainda assim reconhecido por todos os homens, e por isso ainda se vive num mundo onde o homem e o príncipe do mal, que é Satanás, é quem reinam. Não querem dar lugar a Cristo, mas por enquanto Cristo vence por meio da paz no coração daqueles que o aceitam como Salvador, Senhor e Rei. Porém chegará o dia quando ele voltará à terra para implantar em definitivo aqui o seu reino. Então, todos os homens se submeterão ao seu poder e ao seu domínio. Cristo será rei de todos,
mas todos quantos já o aceitam hoje têm no seu coração a paz de Cristo, já agora e para todo sempre. Nos versos 11 e 12, referindo-se ainda a Judá, esses versos profetizam a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Foi a entrada monumental, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos dias que precediam a sua morte na cruz. Quando fala aqui sobre o sangue de uva, ou lavar as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, refere-se com certeza ao seu sangue derramado na cruz para lavar os nossos pecados e nos proporcionar salvação e purificação. Querido amigo, Jesus, o leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse 5:5, é também chamado de Cordeiro, como tinha sido morto em Apocalipse 5:6. E é por ele que nos achegamos a Deus. Querido amigo, agora eu e você temos o dever de olhar para outras palavras de Jacó. Essa palavra para Judá foi uma palavra realmente maravilhosa. E nós vemos novamente a graça de Deus derramada sobre um desses filhos de Jacó. Judá, então, é o herdeiro tão maravilhoso do qual procedeu o Senhor Jesus. Mas agora, nós vamos ler os versos 13 a 15, encerrando o nosso programa de hoje. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Ele viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Querido amigo, esses nomes aqui foram cabeças de tribos importantes que formaram como que a espinha dorsal da nação de Israel. Eles protegiam poderosamente a nação quando ela se formou. Embora as terras da tribo de Zebulon nunca chegaram até a costa, junto com as tribos de Asser e a tribo de Dan, eles estavam bem perto o suficiente para serem beneficiados pelo intenso comércio marítimo. Isacar falhou em expulsar os cananeus para fora do seu território. E assim, Isacar sofreu muito, mas, graças a Deus, novamente, na época da juíza Débora e Baraque, em Josué capítulo 5, a tribo de Isacar libertou-se através desses juízes. Querido amigo, essas foram as palavras de Jacó dirigidas aos seus primeiros 6 filhos. No próximo programa, quando terminarmos o estudo de Gênesis, completaremos essas palavras e estudaremos então todo o capítulo 50, o último capítulo desse primeiro livro da Palavra de Deus. A Bíblia só será estudada com verdadeiro prazer a partir do momento em que o nosso intelecto é desafiado, as nossas emoções são despertadas e a nossa vontade é estimulada. Uma pessoa que não se interessa pelas coisas de Deus tem outras fontes de alegria e de prazer. Muitos têm tentado encontrar satisfação em determinadas práticas, mas queremos sugerir que o estudo da Bíblia, a sua dedicação pessoal em descobrir por si mesmo as verdades divinas, isso sim dará a você e a todos os que assim fizerem, vai dar a cada um de nós uma alegria, uma satisfação e um prazer verdadeiro e duradouro. O salmista chamava a sua experiência com a palavra de Deus de prazerosa. Veja as suas palavras no Salmo 119, versículo 24. Diz assim a palavra: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. É isso mesmo. O estudo bíblico pode ser estimulante, agradável, reconfortante, pode ser desafiante, pois a palavra de Deus é viva. Ela funciona. Vale a pena dedicarmos muito tempo, ou pelo menos algum tempo, ao seu estudo. Se quisermos saber quais são as orientações do Criador, nós devemos estudá-la. Por hoje, então, é só. Que as profecias de Jacó aos seus filhos tenham feito você checar a sua vida diante do Senhor.
e que as profecias referentes à pessoa de Jesus Cristo tenham fortalecido mais a sua fé, pois Ele é o príncipe da paz que traz justiça aos homens e ao mundo. E Ele é aquele que deve reinar já em nossos corações. Agradecemos a Deus por sua palavra tão rica. Obrigado por sua companhia e esperamos você no próximo programa. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.